Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, editora Paulus. Ano 2019, página 716, Os livros dos Macabeus, introdução. Os dois livros dos Macabeus não faziam parte do cânon escriturístico dos judeus, mas foram reconhecidos pela Igreja cristã como inspirados. Entre parênteses, livros deuterocanônicos. Referem-se à história das lutas travadas contra os soberanos seleucidas para obter a liberdade religiosa e política do povo judeu. Seu título provém do sobrenome de Macabeu, dado ao principal herói desta história. Entre parênteses, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículo 4. E estendido depois a seus irmãos. O primeiro livro dos Macabeus descreve na introdução, entre parênteses, do capítulo 1 ao capítulo 2, os adversários que se enfrentam. O helenismo conquistador, que encontra cúmplices em certos judeus, e a reação da consciência nacional, devotada à lei e ao templo. De um lado, Antíoco Epífanes, que profana o templo e desencadeia a perseguição. Do outro, Matatias, que lança o apelo à guerra santa. O corpo do livro se divide em 3 partes, consagradas às atividades dos 3 filhos de Matatias, que sucessivamente assumem a liderança da resistência. Judas Macabeu, abre parênteses, do ano 166 ao ano 160 a.C., capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 22, fecha parênteses, obtém uma série de vitórias sobre os generais de Antíoco, purifica o templo e consegue para os judeus a liberdade de viver segundo seus costumes. No tempo de Demétrio I, as intrigas do sumo sacerdote Alcimo lhe criam dificuldades, mas prossegue em seus êxitos militares e Nicanor, que queria destruir o templo, é derrotado e morto. Para assegurar suas posições, Judas procura a aliança dos romanos. Morre no campo de batalha. Sucede-lhe seu irmão Jonatas, abre parênteses, do ano 160 ao ano 142, capítulo 9, versículo 23 ao capítulo 12, versículo 53, fecha parênteses. As manobras políticas prevalecem sobre as operações militares. Jonatas, com habilidade, tira proveito das rivalidades entre os pretendentes ao trono da Síria. É nomeado sumo sacerdote por Alexandre Balas, reconhecido por Demétrio II e confirmado por Antíoco VI. Procura fazer aliança com os romanos e os espartanos. Vai se dilatando o território submetido a seu controle, e a paz interior parece assegurada, quando Jonatas cai nas mãos de Trifão, que mandou matá-lo, bem como ao jovem Antíoco VI. O irmão de Jonatas, Simão, abre parênteses, do ano 142 ao ano 134, capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 24, fecha parênteses, apoia Demétrio II, que retoma o poder e é reconhecido por este e depois por Antíoco VII como sumo sacerdote, estratego e etnarca dos judeus. Assim é conseguida a autonomia política. Estes títulos lhe são confirmados por um decreto do povo. Renova-se a aliança com os romanos. É uma época de paz e prosperidade. Mas Antíoco VII volta-se contra os judeus e Simão, com 2 de seus filhos, é assassinado por seu genro, que julgava agradar com isso ao soberano. O relato do primeiro livro dos Macabeus abrange assim 40 anos, desde a ascensão de Antíoco Epífanes
ao poder em 175, até a morte de Simão e o início do governo de João Hircano, em 134 anos antes de Cristo. Foi escrito em hebraico, mas só foi conservado numa tradução grega. Seu autor é judeu palestinense, que compôs a obra depois do ano 134, mas antes da tomada de Jerusalém por Pompeu em 63 anos antes de Cristo. As últimas linhas do livro, entre parênteses, capítulo 16, versículo do 23 ao 24, indicam que foi escrito não antes do final do reinado de João Hircano, mas provavelmente pouco depois de sua morte, por volta de 100 anos antes de Cristo. É documento precioso para a história deste tempo, contanto que se leve em conta seu gênero literário, que imita as antigas crônicas de Israel e as intenções do autor. Pois, embora ele se detenha longamente nos acontecimentos da guerra e nas intrigas políticas, é a história religiosa que ele pretende narrar. Considera as desgraças do seu povo como punição pelo pecado e atribui à assistência de Deus os êxitos de seus heróis. É judeu zeloso de sua fé e compreendeu que ela era o motivo da luta entre a influência pagã e os costumes dos pais. É, portanto, adversário resoluto da helenização e é cheio de admiração pelos heróis que combateram pela lei e pelo templo e que conquistaram para o povo a liberdade religiosa e, posteriormente, a independência nacional. É o cronista de uma luta em que foi salvo o judaísmo portador da revelação.